Jerusalém, o relógio de Deus na terra. Existe uma cidade no mundo que tem sido palco dos eventos mais extraordinários da história humana. Uma cidade que viu reis erguerem templos magníficos e os viu desmoronar em chamas. Uma cidade onde profetas caminharam pelas pedras e onde o próprio Filho de Deus derramou lágrimas. Uma cidade que há mais de 3.000 anos continua sendo o epicentro das 3 maiores religiões monoteístas do mundo. Mas aqui está o mistério. Por que exatamente esta cidade? Por que não Roma, com todo o seu poder imperial? Por que não Alexandria, com toda a sua sabedoria? Por que não Babilônia, com toda a sua grandeza? O que torna Jerusalém tão especial que até hoje, depois de milênios de guerras, destruições e reconstruções, ela ainda pulsa como o coração espiritual de bilhões de pessoas? Hoje, você vai descobrir os segredos por trás da cidade mais misteriosa e sagrada da história. Vamos caminhar juntos pelas pedras antigas, respirar o ar que os profetas respiraram e desvendar por que Jerusalém é chamada de o relógio de Deus na terra. Prepare-se para uma jornada que vai transformar completamente sua compreensão sobre esta cidade extraordinária. A geografia escolhida por Deus. Imagine por um momento que você é um arquiteto divino, planejando onde colocar o centro espiritual do mundo. Onde você escolheria? Jerusalém não foi uma escolha aleatória. Sua localização geográfica revela uma sabedoria que transcende o humano. Situada a 760 metros acima do nível do mar, no Planalto da Judéia, Jerusalém fica estrategicamente posicionada entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Morto, entre a Europa, Ásia e África. É literalmente o cruzamento dos continentes. Mas há algo ainda mais fascinante. A cidade fica em uma região montanhosa que a protege naturalmente, cercada por vales profundos que funcionam como defesas naturais. O Vale do Cédron se separa do Monte das Oliveiras a leste. O Vale de Hinnom a protege ao sul e ao oeste. E ao norte, uma pequena elevação a conecta com o resto do Planalto. É como se Deus tivesse esculpido uma fortaleza natural no coração da terra prometida. O clima e os recursos. O clima de Jerusalém é mediterrâneo, com verões secos e invernos suaves e chuvosos. De maio a setembro, praticamente não chove, mas de outubro a abril, as chuvas transformam a região em um tapete verde exuberante. Essa dualidade climática criava um ritmo de vida único. Os habitantes dependiam completamente da provisão divina através das chuvas sazonais. A água era preciosa e sagrada. A cidade dependia de cisternas escavadas na rocha para armazenar a água da chuva e de fontes naturais como a fonte de Gion, que brotava na base da colina oriental. Essa dependência da água criou uma consciência espiritual profunda sobre a provisão divina. Cada gota de chuva era vista como uma bênção direta de Deus. A posição estratégica no mundo antigo Jerusalém ficava na encruzilhada das principais rotas comerciais do mundo antigo. A Via Maris, que conectava o Egito à Mesopotâmia, passava próxima à cidade. As caravanas de especiarias, ouro, prata, tecidos preciosos e conhecimento passavam por estas terras, fazendo de Jerusalém um ponto de encontro de culturas. Mas observe a genialidade divina. Jerusalém não ficava exatamente na rota principal, mas próxima o suficiente para se beneficiar do comércio sem ser corrompida por ele. Era como se Deus tivesse posicionado sua cidade santa em um local que permitisse influência sem contaminação. Os misteriosos Jebuseus. Antes de Davi conquistar Jerusalém, ela era conhecida como Jebus, habitada pelos Jebuseus. Mas aqui está algo intrigante. Os Jebuseus consideravam sua cidade tão inexpugnável que zombaram de Davi quando ele veio sitiá-la. Eles gritaram dos muros: "Você não entrará aqui, até os cegos e aleijados poderiam te impedir."
Eles não sabiam que estavam desafiando o ungido do Senhor. A cidade Jebuseia era construída principalmente na colina sudeste, conhecida como Cidade de Davi. Era uma fortaleza natural, com muros enormes e um sistema sofisticado de túneis de água. Os jebuseus tinham escavado um poço vertical de 15 metros de profundidade que conectava a cidade à fonte de Gion, permitindo acesso à água mesmo durante cercos. A conquista impossível. Quando Davi finalmente conquistou Jerusalém por volta de 1000 a.C., ele o fez de uma forma que ninguém esperava. Enquanto todos focavam nos muros impenetráveis, Davi descobriu o sistema de água dos jebuseus. Joabe, seu comandante, subiu pelo túnel de água e abriu as portas da cidade de dentro para fora. É fascinante. A mesma água que era a força dos jebuseus se tornou sua ruína. E Davi, inspirado por Deus, transformou esta conquista militar em algo muito maior. Ele fez de Jerusalém não apenas sua capital política, mas o centro espiritual de toda Israel. Por que Jerusalém? Davi poderia ter escolhido qualquer cidade como capital. Hebrom já era importante. Gibeão tinha tradições religiosas. Mas ele escolheu Jerusalém, e essa escolha revela uma sabedoria profunda. Primeiro, Jerusalém não pertencia a nenhuma das 12 tribos de Israel. Era território neutro. Isso evitava ciúmes e rivalidades tribais. Segundo, sua posição geográfica central permitia governar todo o reino eficientemente. Terceiro, e mais importante, Deus havia escolhido este lugar desde antes da fundação do mundo. Lembre-se, foi no Monte Moriá, uma das colinas de Jerusalém, que Abraão quase sacrificou Isaque. O próprio Deus já havia santificado este local 1000 anos antes de Davi nascer. A transformação sagrada. Quando Davi conquistou Jerusalém, ela tinha cerca de 10 hectares e talvez 2.500 habitantes. Era pequena, mas Davi viu seu potencial espiritual. Sua primeira ação não foi construir um palácio para si, mas trazer a Arca da Aliança para a cidade. Imagine a cena: Davi, o rei guerreiro, dançando com todas as suas forças diante da arca, vestindo apenas um éfode de linho. Sua esposa Mical o criticou por esta falta de dignidade real. Mas Davi respondeu algo revolucionário: diante do Senhor que me escolheu, celebrarei ainda mais que isso. Naquele momento, Jerusalém deixou de ser apenas uma cidade conquista para se tornar a cidade de Deus. O sonho do Templo Davi tinha um sonho: construir uma casa permanente para Deus. Ele não suportava a ideia de morar em um palácio de cedro enquanto a Arca do Senhor habitava em uma tenda. Mas Deus, através do profeta Natã, disse algo surpreendente: você não construirá uma casa para mim, mas eu construirei uma casa para você. Esta casa não era apenas uma dinastia real, era uma promessa messiânica que se cumpriria em Jesus Cristo, o filho de Davi, milhares de anos depois. Salomão e o primeiro templo. Coube a Salomão, filho de Davi, realizar o sonho paterno. A construção do templo foi um projeto que durou 7 anos e mobilizou recursos de todo o reino e além. Hiram, rei de Tiro, forneceu os cedros do Líbano. Artesãos especialistas vieram de toda a parte do mundo conhecido. O templo não era apenas um edifício, era uma declaração teológica em pedra e ouro. Cada detalhe tinha significado espiritual profundo. Os querubins de ouro representavam a santidade de Deus. O véu separava o Santo dos Santos, simbolizando que apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia entrar na presença divina. Quando o templo foi inaugurado, algo extraordinário aconteceu. A glória do Senhor encheu o templo de tal forma que os sacerdotes não puderam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus. A Era de Ouro. Durante o reinado de Salomão,
Jerusalém se tornou uma das cidades mais magníficas do mundo antigo. Reis e rainhas vinham de terras distantes para ver sua sabedoria e esplendor. A rainha de Sabá viajou mais de 500 quilômetros apenas para testemunhar pessoalmente a grandeza da corte salomoniana. A cidade cresceu exponencialmente. Novos bairros foram construídos. Sistemas sofisticados de água foram desenvolvidos. O comércio floresceu como nunca antes. Jerusalém se tornou um centro de conhecimento, arte e cultura que rivalizava com Babilônia e Egito. Mas havia uma sombra crescendo no horizonte. Salomão, em sua velhice, permitiu que esposas estrangeiras introduzissem deuses pagãos na Cidade Santa. Altares a deuses estranhos começaram a ser erguidos nos altos em volta de Jerusalém. A decadência espiritual havia começado. A vida cotidiana na Jerusalém de Salomão. Como seria viver em Jerusalém dos tempos de Salomão? As ruas estreitas e sinuosas fervilhavam de atividade desde o nascer do sol. Comerciantes gritavam, anunciando suas mercadorias. Peixe fresco do mar da Galileia, frutas dos vales férteis, tecidos coloridos das terras distantes. As casas eram construídas em pedra calcária local, com terraços planos, onde as famílias se reuniam ao entardecer. O aroma de pão fresco se misturava com o incenso que subia constantemente do templo. 3 vezes ao dia, ao som do chofar, toda a atividade parava para as orações. Durante as grandes festividades, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, a população da cidade triplicava. Peregrinos de toda Israel subiam a Jerusalém cantando os salmos de subida. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Nossos pés estão firmes em tuas portas, ó Jerusalém. A divisão do reino. Após a morte de Salomão, o reino se dividiu. As 10 tribos do norte rejeitaram Roboão, filho de Salomão, e formaram o reino de Israel com capital em Samaria. Apenas Judá e Benjamim permaneceram fiéis à dinastia davídica, formando o reino de Judá com capital em Jerusalém. Esta divisão foi devastadora para Jerusalém. A cidade perdeu 2/3 de sua população e influência. O templo, que antes recebia ofertas de todo Israel, agora dependia apenas das tribos do sul. Os profetas e Jerusalém. Foi neste período de declínio que Deus levantou alguns dos maiores profetas da história. Isaías caminhava pelas ruas de Jerusalém, proclamando tanto juízos como promessas gloriosas. Jeremias chorou sobre a cidade, prevendo sua destruição, mas também sua restauração. Ezequiel, exilado na Babilônia, teve visões extraordinárias do templo celestial e da glória de Deus, deixando Jerusalém por causa dos pecados do povo, mas também prometeu que a glória retornaria. A primeira destruição. Em 586 a.C., o impensável aconteceu. Nabucodonosor, rei da Babilônia, destruiu Jerusalém completamente. O templo magnífico de Salomão foi reduzido a escombros. Os muros foram derrubados. A população foi levada para a Babilônia. Mas aqui está o mistério. Por que Deus permitiu que sua cidade santa fosse destruída? A resposta está na justiça e misericórdia divinas. Jerusalém havia se tornado corrupta, idólatra, injusta. A destruição foi um ato de amor severo, como um pai que disciplina o filho para salvá-lo de um caminho pior. E havia uma promessa. Após 70 anos, eles retornariam. O retorno milagroso. Em 538 a.C., exatamente como profetizado, Ciro, rei da Pérsia, decretou que os judeus podiam retornar e reconstruir Jerusalém e o templo. Neemias liderou a reconstrução dos muros. Esdras restaurou o culto no templo. A reconstrução não foi fácil. Enfrentaram oposição, desânimo, recursos limitados. O segundo templo era mais modesto que o primeiro, mas havia algo profundo acontecendo.
Deus estava preparando Jerusalém para receber o Messias. Jerusalém, sob os gregos e romanos. Alexandre, o Grande, conquistou Jerusalém em 332 a.C., mas respeitou o templo e os costumes judaicos. Seus sucessores, porém, tentaram helenizar à força a Cidade Santa. Antíoco Epifânio chegou ao extremo de sacrificar porcos no altar sagrado e erguer uma estátua de Zeus no lugar santo. Foi então que eclodiu a revolta dos Macabeus. Judas Macabeu e seus irmãos lideraram uma guerra de guerrilha que, milagrosamente, expulsou os gregos de Jerusalém. O templo foi purificado e rededicado, evento celebrado até hoje na festa de Hanukkah. Mas a independência durou pouco. Em 63 a.C., Pompeu conquistou Jerusalém para Roma. A Cidade Santa se tornou parte do maior império que o mundo já havia visto. A cidade que Jesus conheceu. Quando Jesus nasceu, Jerusalém estava sob o domínio de Herodes, o Grande. Este rei, meio judeu, meio idumeu, transformou a cidade em uma das mais espetaculares do Império Romano. Ele reconstruiu o templo em uma escala ainda mais grandiosa que o de Salomão. O complexo do templo ocupava 1/6 de toda a cidade. O muro de arrimo que Herodes construiu ainda existe hoje. É o Muro das Lamentações. As pedras eram tão perfeitamente encaixadas que, como Jesus profetizou, quando o templo foi destruído em 70 d.C., não ficou pedra sobre pedra. Jesus e Jerusalém. A relação de Jesus com Jerusalém era complexa e profundamente emocional. Ele a amava com amor divino, mas sabia que ela o rejeitaria. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis juntar os teus filhos como a galinha ajunta os pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Jesus chorou sobre Jerusalém, prevendo sua destruição futura. Mas também foi em Jerusalém que ele realizou sua obra máxima de redenção. A Semana da Paixão. Cada local de Jerusalém se tornou sagrado durante a última semana de Jesus na terra. Ele entrou na cidade montado num jumentinho, cumprindo a profecia de Zacarias. As multidões gritaram: Hosana ao filho de Davi, reconhecendo-o como o Messias prometido. No templo, Jesus expulsou os comerciantes que haviam transformado a casa de oração em covil de salteadores. No cenáculo, instituiu a Santa Ceia. No Getsêmani, orou com agonia até suar sangue. No pretório, foi julgado por Pilatos. No Gólgota, foi crucificado. E 3 dias depois, ressuscitou, aparecendo primeiro às mulheres, depois aos discípulos, provando que a morte havia sido vencida para sempre. O nascimento da Igreja, 50 dias após a ressurreição, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos reunidos em Jerusalém. Pedro pregou o primeiro sermão cristão e 3.000 pessoas se converteram em um só dia. A igreja primitiva nasceu em Jerusalém. Foi dali que o evangelho se espalhou, até os confins da terra, exatamente como Jesus havia prometido. A segunda destruição. Em 70 d.C., após uma revolta judaica brutal, as legiões romanas, comandadas por Tito, cercaram e destruíram Jerusalém. Joséfo, historiador judeu, registrou que mais de 1 milhão de pessoas morreram durante o cerco. O templo foi incendiado. A cidade ficou em ruínas por décadas, mas, novamente, esta não foi a palavra final de Deus sobre Jerusalém. A arqueologia revela os segredos. Durante séculos, céticos questionaram a historicidade dos relatos bíblicos sobre Jerusalém. Mas a arqueologia moderna tem confirmado de forma impressionante a precisão das escrituras. Em 1968, arqueólogos descobriram o ossuário de Caifás, o sumo sacerdote que julgou Jesus. A inscrição confirma sua existência histórica, exatamente como descrito nos evangelhos. O túnel de Ezequias, mencionado na Bíblia, foi descoberto e explorado.
Este túnel de 533 metros, escavado na rocha sólida, trouxe água da fonte de Giom para dentro dos muros da cidade durante o cerco de Senaqueribe. A piscina de Betesda. Por séculos, críticos afirmaram que a piscina de Betesda, onde Jesus curou o paralítico, era apenas uma lenda. Mas em 1888 e mais detalhadamente em 1957, arqueólogos descobriram exatamente o que João havia descrito: uma piscina com 5 alpendres, usada para banhos rituais de purificação. A Pedra do Trompete. Uma das descobertas mais emocionantes foi a Pedra do Trompete, encontrada aos pés do muro ocidental. Esta pedra com a inscrição "Para a Casa da Trombeta" confirma que os sacerdotes tocavam chofar do topo do templo para anunciar o início do sábado, exatamente como descrito na literatura judaica antiga. O Palácio de Davi. Escavações recentes na cidade de Davi revelaram estruturas que muitos arqueólogos identificam como restos do Palácio do Rei Davi. Foram encontrados selos com nomes bíblicos e evidências de um grande complexo real do período certo, a Cidade Eterna. Hoje, Jerusalém é uma cidade de contrastes extraordinários. Com mais de 900 mil habitantes, ela é simultaneamente antiga e moderna, sagrada e secular, dividida e unificada. A cidade velha, cercada por muros otomanos do século XVI, abriga os locais mais santos do judaísmo, cristianismo e islamismo. O Muro das Lamentações recebe milhões de visitantes anualmente. A Igreja do Santo Sepulcro marca o local tradicional da crucificação e ressurreição de Jesus. A Cúpula da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa são sagradas para os muçulmanos. O milagre moderno. A restauração moderna de Jerusalém como capital de Israel em 1948, e especialmente sua reunificação em 1967, é vista por muitos como um cumprimento das profecias bíblicas. Pela primeira vez em quase 2000 anos, Jerusalém está sob soberania judaica. Jesus disse: Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. Muitos estudiosos da profecia veem os eventos de 1967 como o início do cumprimento desta palavra. Centro de peregrinação. Hoje, mais de 4 milhões de turistas visitam Jerusalém anualmente. Cristãos caminham pela Via Dolorosa. Judeus oram no Muro das Lamentações. Muçulmanos visitam o Monte do Templo. A cidade continua sendo o centro espiritual de bilhões de pessoas ao redor do mundo. Por que Jerusalém ainda importa? Em um mundo cada vez mais secular, por que uma cidade antiga ainda desperta tanta paixão, conflito e devoção? A resposta está no fato de que Jerusalém representa mais que pedras e história. Ela representa a busca humana pelo sagrado, pelo eterno, pelo encontro com Deus. Jerusalém é um espelho da alma humana. Nela, vemos nossa capacidade para a glória e para a tragédia, para a fé e para a incredulidade, para o amor e para o ódio. Ela nos lembra que somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena, o chamado de Jerusalém. Cada pessoa que visita Jerusalém, mesmo que apenas mentalmente através desta jornada, é confrontada com perguntas fundamentais. Quem é Deus? Qual é o propósito da vida? Como devo viver? Que legacy deixarei? Jerusalém nos convida a olhar além do temporal para o eterno, além do material para o espiritual, além de nós mesmos para aquele que nos criou com propósito e destino. A promessa futura. A Bíblia promete que um dia haverá uma nova Jerusalém, uma cidade perfeita onde Deus habitará com seu povo para sempre. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. O primeiro passou. Esta promessa dá significado a toda a história de Jerusalém. Cada pedra, cada lágrima, cada oração apontam para aquele dia glorioso, quando a Jerusalém celestial descerá do céu como noiva adornada para seu esposo. A pergunta que fica:
Chegamos ao final desta jornada extraordinária por Jerusalém, a cidade que Deus escolheu como seu relógio na terra, marcando os momentos mais importantes da história humana. Caminhamos por suas pedras antigas, respiramos o ar que os profetas respiraram e tocamos a eternidade através de sua história sagrada. Mas agora eu faço a você a pergunta mais importante. Se você pudesse caminhar pelas ruas de Jerusalém nos tempos bíblicos, o que gostaria de testemunhar primeiro? Seria o momento em que Davi trouxe a arca, a inauguração do Templo de Salomão, a entrada triunfal de Jesus, ou talvez o dia de Pentecostes, quando a igreja nasceu? Deixe sua resposta nos comentários. Quero saber qual momento da história de Jerusalém mais toca seu coração e por quê. Continue esta jornada. Se esta jornada por Jerusalém tocou sua alma, se você sentiu a grandeza e o mistério desta cidade extraordinária, não deixe esta experiência morrer aqui. Curta este vídeo se ele expandiu sua visão sobre a cidade mais importante da história humana. Compartilhe com alguém que você sabe que precisa conhecer estes mistérios fascinantes. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque nossa próxima parada será ainda mais intrigante. Vamos explorar uma cidade que foi literalmente engolida pela terra por causa de seus pecados. Uma cidade cujo nome se tornou sinônimo de destruição divina. Sodoma, a cidade que desafiou o céu. Você conhece a verdadeira história por trás desta cidade misteriosa? O que realmente aconteceu naquele dia em que fogo e enxofre caíram do céu? E por que até hoje cientistas ficam perplexos com as evidências arqueológicas que encontraram no Mar Morto? Não perca esta investigação que vai abalar suas concepções sobre julgamento divino e misericórdia infinita. Até a próxima aventura pelos mistérios das cidades bíblicas. E lembre-se sempre, a história não é apenas sobre o passado, ela é sobre quem você vai escolher ser hoje, inspirado pelo que aprendeu sobre ontem. Shalom, e que a paz de Jerusalém seja com vocês.